surge, na verdade, desse curso de fotografia brasileira que eu estou dando agora, que algumas pessoas aqui fazem parte. E logo na primeira aula, a partir de uma série de retratos que eu estava mostrando, surgiu um pouco essa questão, que é uma questão da ética na fotografia, né? Como a gente fotografa o outro, que direito a gente tem de fotografar ou não o outro, de usar a imagem do outro, né? O Djane estava comentando aqui do uso de arquivo, que me parece muito interessante. É, então, também como a gente tem o direito de se apropriar da imagem do outro ou não. E a ideia é que a gente compartilhar as experiências de cada um, cada uma. É muito legal porque cada um tem trajetórias muito diferentes. Toda essa discussão, enfim, de quem se considera fotógrafo ou não, é uma história muito interessante também. Mas eu acho que a gente poderia começar pensando um pouco sobre esse direito no espaço público de contar a história dos outros, já que o fotógrafo, ao fim e ao cabo, ele é também um contador de histórias, ele não conta histórias só próprias, mas ele conta a história dos outros. Encontra dessa maneira como cada um pode escolher ser registrado ou não. E aí existe toda uma história, né, da fotografia, que é esse desejo também de fotografar o outro sem ser percebido, né? O fotógrafo como aquele ser invisível, porque isso, de uma certa maneira, talvez captasse mais a essência, ou a pessoa. Você quer ali um retrato espontâneo, sem que a pessoa se dê conta. E qual é o direito do fotógrafo de fazer isso, estando no espaço público? Ao mesmo tempo, qual é o direito da pessoa de não querer ser fotografada? E hoje que tem uma segunda questão que a gente vai poder desenvolver aqui, mas que é justamente pensar quem são aquelas pessoas que a gente fotografa em cada situação, né? A mesma coisa fotografar alguém numa manifestação e alguém caminhando na rua, ou alguém numa manifestação e um morador de rua, é a mesma situação, a gente tem o direito, porque essas pessoas estão no espaço público. Eu acho que no fundo são questões que elas não têm uma resposta, eu acho que isso vai ser o interessante dessa conversa. É, na verdade muito mais, enfim, cada um colocar aqui a sua experiência para a gente pensar junto. E aí eu acho que mais para frente a gente poderia pensar no lugar da circulação dessa imagem, né? Se é responsabilidade do fotógrafo pensar por onde essa imagem circula e se muda o direito de fotografar a partir de o uso final dessa imagem fotográfica. Se vai para o Instagram, se vai para o jornal, se vai para o museu, se vai ficar num álbum pessoal, enfim. Então, a pergunta que eu faço um pouco para começar a aquecer os motores é essa, assim. Se num espaço público as pessoas têm mais o direito de fotografar ou mais o direito de escolher como são fotografadas? E aí queria saber, enfim, quem se animar a começar, quem tem uma experiência um pouco com isso, assim, porque é muito interessante. Eu vejo em cursos, em muitas aulas, essa questão, muitas pessoas falando que é isso. Hoje, muita gente não quer ser fotografada, né? E aí, enfim, não sei se alguém de vocês aqui já se deparou com essa questão, gostaria de colocar alguma observação, alguma experiência. Eu Pablo, quer posso começar? começar? Ah, Opa. começamos com o Pablo, depois eu te passo a palavra, Ana. Se quiser começar, Ana, fica à vontade. Vai aí, Pablo, quebra o gelo. Tá. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, por muitas questões. É uma das angústias que eu falei lá do início que me persegue, essa coisa do onde fotografar, quem fotografar. Eu sempre gosto de partir do princípio da questão humana de não expor as pessoas ao ridículo, de evitar fotografar, por exemplo, pessoas em situação de rua, porque eu acho que essas pessoas já vivem esmagadas, né, por várias questões sociais. Então, eu acho que o meu olhar é muito pouco, é muito pequeno para conseguir registrar alguma coisa que eu estou vendo só daqui. Então, às vezes que eu faço por algum motivo que eu
saco alguma coisa mais poética na pessoa, eu gosto sempre de abordar e perguntar se ela quer ser fotografada. Mas eu acho que o principal termômetro que eu uso é esse, é tentar não expor as pessoas ao ridículo, tentar ver a situação daquele momento que eu estou inserido, mas eu confesso que eu tenho muita dúvida em relação a isso, muita dúvida. Eu fiz uma vez uma experiência fotográfica no Mercado Ver o Peso, em Belém do Pará, e é um lugar muito controverso, né? Tem muita poesia, muita pobreza, muita violência, muita droga, muita beleza, e eu fui invadido por aquele monte de informações, e eu acho que eu dei algumas escorregadas ali, tipo de meio que fotografar algumas pessoas em algumas situações de pobreza e que eu estava vendo beleza ali, mas não sei se eu tinha o direito de nomear aquilo como beleza, porque Uhum. um viés do meu olhar fotográfico é tentar captar um pouco da poesia das coisas. Acho que a principal voz do meu olhar talvez seja essa. Só que nem tudo é poético, né? Uhum. E muito da poesia vem daqui, de onde eu estou olhando, né? Da posição de um homem branco, não periférico. Então eu fico, sabe, eu fico muito confuso com todas essas e tento sempre buscar alguma coerência nisso tudo aí que eu sinto. Boa, eu acho que essa questão da poética na pobreza que você traz, ela é muito importante, muito importante. Ana, quer seguir? Sim, eu queria compartilhar a minha experiência com isso. Eu acho que essa questão de se você pode ou não fotografar na rua está muito ligado à questão cultural do lugar onde você está. Eu já morei em alguns países e isso é bem claro assim para mim. Em alguns países, a impressão que eu tenho aqui nas sociedades mais fechadas, onde as pessoas são mais tímidas, mais reservadas, e as leis também levam a isso, né? A privacidade de cada um é mais complicado. Eu já passei por situações de fotografar na rua e a pessoa achar ruim e reclamar comigo e eu apagar a foto, como também já passei por situações de estar fotografando e as pessoas quererem ser fotografadas, né? Eu acho que isso é uma questão muito delicada, porque a foto, muito bem, a pessoa que está sendo fotografada, ela tem o direito de escolher ou não ser fotografada, mas, por outro lado, olhando pelo lado do fotógrafo, aquilo está público, está aberto, a pessoa está no lugar aberto, né? Então, é uma questão muito tênue aí, muito tênue. Agora, eu acho que duas coisas que eu já tenho refletido muito, duas saídas que eu tenho encontrado para essa questão. O primeiro é a maneira, refletir bastante a maneira como você vai contextualizar aquela foto que você tirou. Isso é muito importante para você colocar o seu ponto de vista, mas de uma maneira muito respeitosa. O meu ponto de vista de fotógrafo é buscar a beleza nas coisas que eu vejo. O meu grande foco é a fotografia urbana e eu procuro a beleza que eu vejo nas cidades do meu ponto de vista. Claro, a gente constrói como fotógrafo, a gente constrói a fotografia a partir do que a gente é, né? Claro, a fotografia, o colega aí que estava um pouco preocupado, está preocupado que não tem muita técnica, beleza, a gente tem que ter técnica, técnica é bom, mas antes de tudo, a fotografia está no seu olhar, né? Naquilo que você vê, naquilo que você enxerga, e o que você sente quando você vê aquilo, é aquilo que você vai passar na sua fotografia. Agora, uma outra maneira muito legal, além de contextualizar com texto ou com mais fotos aquilo que você está passando, é também você ter um contato com a pessoa com quem você está fotografando. Muito bem, mas e se eu quiser tirar uma foto que eu quero pegar aquele momento espontâneo? Se eu for falar com aquela pessoa se eu posso fotografar, eu já quebrei aquele momento, ele já passou. Mas você pode tentar fazer o contato pós a fotografia. Olha, eu tirei a sua foto, a minha ideia é essa, eu sou essa pessoa, eu faço por isso, eu faço por aquilo, tudo. Você quer, você se importa, você quer participar disso, então, enfim. Então, assim, é uma maneira que eu vejo de você desmontar esse dilema de se você pode ou não fotografar. Claro que nem sempre isso é possível, mas é uma saída assim que pode ser que ajude em vários momentos para você Uhum. poder colocar o seu trabalho e expor o seu trabalho sem ferir ninguém, né? Sem incomodar ninguém.
Aí acho que era isso. Boa. Não, eu tô super de acordo, mas eu acho que às vezes é complicado essa questão da gente controlar a circulação dessas imagens, né? Às vezes também a gente tem uma certa ilusão, e no fundo muitas imagens fogem do controle do próprio fotógrafo, né? Uhum. Elas ganham outras contextualizações. Indara, quer falar? É, eu acho que é muito do que a Ana e o Pablo falaram no sentido. Acho que foi até a Ana que usou essa frase, né? Que a partir do momento que tá na rua, se torna público. E aí eu acho que essa ética, ela tem que partir muito mais da cabeça de quem tá fotografando do que propriamente uma lei, porque essa lei não existe, né? Se alguém denuncia uma foto que eu tirei, algo assim, provavelmente não daria em nada, a não ser se for uma criança aparecendo o rosto, que é realmente a única lei que protege. E aí é uma coisa que eu sempre tento, assim, uma coisa que eu já não curto muito é fotografar alguma tradição, digamos assim, né, de, sei lá, uma tradição indígena que eu não conheço, eu não me sentiria confortável de ir sem pesquisar muito sobre, principalmente pelo que eu vou mostrar e até onde essa foto pode chegar. E E eu uso muito isso que a Ana falou também, de depois que eu fotografo, eu tento ir na pessoa. E por enquanto, todas que eu fui abordar, falou, olha, eu tirei uma foto e tal, queria saber se posso te enviar. As pessoas amaram. Só que também existe aquilo. Se eu tô apontando a câmera e eu vejo que na hora a pessoa me olhou meio assim, eu abaixo na hora. Não, Uhum. não importa que seja a foto da vida. Então, eu acho que o cuidado, ele tem que ser muito mais da gente mesmo, de não expor alguém ao ridículo, de não apontar a câmera, sabendo que a pessoa está desconfortável, você continuar com a câmera apontada. Eu também não gosto de apontar, eu gosto muito de olhar antes de qualquer outra coisa. Então, eu acho que é muito mais da nossa cabeça de tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo também. Uhum. Sim, sim. Antes de passar a palavra para o Alexis, o Felipe comentou aqui, ele fez uma pergunta. Bom, penso, será que existe ética em conflitos de guerra? Até que ponto um fotojornalista pode fotografar alguém? Eu acho que essa é uma questão central do fotojornalismo. E aí eu penso em dois exemplos. Um que eu vou colocar, não, os dois eu vou colocar aqui no chat, a ver se eu encontro aqui. Um é essa fotografia que estava que foi feita durante a Guerra do Vietnã, que é uma foto super dura, super pesada. E aí a questão é o que significa fotografar alguém no ato da pessoa estar morrendo, né? O quanto que isso é uma segunda violência contra a pessoa e que essa imagem circule nos jornais e nas revistas. E a outra imagem é uma foto que certamente vocês conhecem, do Steve McCurry, um grande fotógrafo da National Geographic, fez essa foto, talvez uma das mais conhecidas do mundo, onde ele fotografou essa menina afegã, que nessa época, não sei, era super jovem, uma menina. E, e Steve McCurry fica internacionalmente conhecido com essa foto, faz toda a sua carreira em cima dessa foto, ganha muito dinheiro. Enquanto isso, a menina, que hoje já é uma mulher, que se chama Sharbat Gula, ela, ela vive na pobreza, ela é presa por problemas de imigração e não sei o quê. E a minha questão é, existe um conflito ético aí, existe uma responsabilidade que o fotógrafo deve ter diante do outro, porque é certamente uma foto muito bonita, de uma beleza, e dessa força, um pouco da pobreza e da guerra no Afeganistão nesse momento. Enfim, deixo essas perguntas para a gente pensar também. Alexis, quer seguir? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, desculpem pelo meu português, mas não é a minha língua. Vou tratar de falar o mais correto possível a minha opinião. Acho que isto é um tema central da fotografia, da fotojornalismo. E eu
considero que tem que ser visto em dois vertentes, duas formas. Obviamente que nem todo mundo quer ser fotografiado, mas isso principalmente é por dois motivos, para mim. Primeiro, o contexto em onde está a pessoa que você vai retratar, qual é a sua situação, qual é o seu contexto. E o segundo, para mim, é que o uso vai ser você, como fotógrafo, como repórter, como jornalista, dar essa fotografia, desse material. Em meu caso particular, eu he visto muitas situações difíceis, situações da pobreza. Eu moro na Venezuela e temos mais ou menos os mesmos problemas da pobreza que todos os países da região. Mas eu, particularmente, não faço fotos que comprometam a situação, a dignidade da pessoa. Para mim, a dignidade da pessoa e respeito à pessoa é muito importante, mas lá da ter ou não o permisso para fazer a fotografia. Uhum. Eu acho que tem um limite aí muito tênue entre você fotografar a pessoa na pobreza, inclusive um pouco estetizando a pobreza, e um pouco também um trabalho de denúncia, né? No fundo, essa linha ela é muito tênue. A Ju perguntou aqui, se tem como salvar esse chat. Sim, para mim ele fica salvo. Se vocês quiserem, eu mando para vocês depois a conversa. Mas quer falar, Ju? Eu quero depois. Não, eu ia falar só um pouco de uma pessoa que mudou minha visão em relação a isso, que foi João Roberto Ripper, que trabalha muito com essa questão da dignidade, né? E ele tem um método que é a fotografia do bem-querer. Não sei se todos já conhecem, se não, vale a pena pesquisar. E aí, a partir desse momento, deu uma virada de chave na minha cabeça. E eu parei mais de fotografar por causa disso, assim, também, assim, na rua, né, que eu gostava muito de fotografia de rua. E aí eu fiquei com essa questão na minha cabeça, até que ponto eu posso fotografar as pessoas na rua, não relacionada à pobreza somente, mas é uma invasão que você tem, né? Quando você chega e fotografa uma pessoa sem pedir permissão. E você se colocando no lugar da pessoa, eu mesmo sou uma pessoa que eu amo fotografar, mas eu não gosto de ser fotografada. Eu me sinto totalmente desconfortável, sabe? E aí, quando você se coloca nesse lugar, na frente da câmera, sendo fotografada por outra pessoa, você começa a sentir isso. Além dessa questão, também tem o pós, né? Que ele também fala sobre isso, que é a questão da edição, de escolher junto com os fotografados as fotografias que eles querem que sejam divulgadas, né? E aí eu acho isso muito massa também, quando ele vai fazer os trabalhos dele, ele já teve vários alunos na Escola da Imagem do Povo, lá no Rio. E uma das pupilas dele, que eu gosto muito, e ela fala muito sobre isso também, é a Nai Jinks, lá de Belém. E era isso só que eu queria comentar, falar sobre João Ripper. Boa, boa, boa. É, é legal porque ele levou essa questão muito a fundo, né? E ele criou toda uma escola de fotografia nas favelas da Maré do Rio para as pessoas se fotografarem mesmo, né? Isso é super interessante. Leandro, quer falar? Sim, quero falar. Essa primeira eu falar que a Ju citou do João Ripper, né? Também sou muito fã do trabalho dele e dessa escola de fotografia do Bem-Querer, fantástica, né? Eu só queria fazer um comentário daquela fotografia que você mandou, Alexandre, a primeira que ele tá com a arma assim pronto para tirar no Vietcong, né? Tem uma história por trás dessa fotografia que acho que cabe bem do que a gente está discutindo. Eu tô fazendo spoiler, Alexandre. Vai, vai, vai. Que a história então que o fotógrafo fez essa foto, né? Ele era um general do Vietnã do Sul, né? Então um fotógrafo americano estava acompanhando o Vietnã do Sul e aí então eles capturam aquele Vietcong, ele tinha feito várias coisas, estuprado mulheres e tal. E capturam ele e o general depois fala, olha, eu tive que matar aquele homem, né? E ele fez aquela fotografia naquele instante, né? O dedo tá puxando o gatilho, é uma fotografia muito, muito, muito forte, né?
E aí passa, então, para frente a guerra, a Vietnã do Sul perde a guerra, esse general vai para os Estados Unidos, passa a morar nos Estados Unidos e tenta recomeçar a vida, abre um restaurante, abre um mercadinho, e toda vez que isso acontece, dali a um tempo o pessoal descobre que ele era o general daquela fotografia e boicotam sempre o negócio dele, ninguém vai mais comprar e tudo mais, né? E ele acaba se matando, né? E esse general acaba se matando. E aí a reflexão do fotógrafo é maravilhosa, né? Que ele fala assim, bom, que naquele dia o general matou o Vietcong com a arma dele e o fotógrafo matou o general com a câmera ao fazer o clique. Boa, 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 boa. Que boa contribuição, Leandro. É, essa é uma questão super, enfim, super forte, e o Alexis traz uma foto que eu tinha pensado também. Antes de passar a palavra para o Alex, só comentar o que o Fed escreveu aqui. Ele falou: a ética na fotografia é ser respeitoso, ter consentimento, das pessoas, eu acho, representar com dignidade essas pessoas. Um fotojornalista disse para ele, para o Fed, que sem fotografia não existe indignação. É uma frase perigosa, mas é interessante. E ela é boa mesmo, porque eu acho que ela faz um pouco com um contraponto do que a gente diz, porque eu acho que a saída de deixar de fotografar, ela também é complicada, né? A gente dizer, bom, então eu paro de fotografar na rua, e eu acho que isso acontece com a gente, mas, enfim, também não acho que seja a solução. E aí é um fotojornalista argentino que se chama Pablo Tosco. Alexis, quer comentar sobre a foto do Kevin Carter? Ma in particolare acho che foi uma foto muito questionada, muito criticada pela comunidade em geral, outros fotógrafos e pessoal em geral, que acabou com a vida do fotógrafo. O fotógrafo, infelizmente, terminou devido a esta pressão, a esta crítica, a esta tortura que viveu depois de publicar esta fotografia, ele se suicidou, ele morreu. As pessoas não compreenderam o sentido que ele quis transmitir com esta fotografia, que era a forte pobreza na Etiópia, o Sudão, agora não recordo exatamente o lugar. Ele explicava que este niño estava clinicamente morto, não podia fazer nada por este niño. Há outra fotografia que acho que tenho neste computador, que é o ninho que cruzou o Mediterrâneo e terminou na Espanha ou na Grécia, as praias, é morto. Uhum. O fotógrafo também hizo isto com o ninho, e as pessoas foram atrás do fotógrafo sem compreender que o ninho chegou morto, não tinha nada para fazer por ele. Sim. A Marisa comenta aqui que é do Sudão, né? Eu também não lembrava de onde era. Mas é nesse sentido que eu acho que esse limite ele é muito tênue, né? Entre a gente pode muito bem ver isso como uma fotografia de denúncia, mas a gente também pode ver isso como uma segunda violência é, contra esse menino. Bom, daqui a pouco eu trago um outro caso para tentar fazer um contraponto. Ju, quer falar? Eu esqueci de abaixar a mão. Ah, tá, você não queria Mas falar. eu vou só comentar um rapidinho um negócio que eu lembrei. Eu já, assim, quando eu vou fotografar na rua, eu tento meio que conversar um pouco antes com a pessoa, né? Dependendo, tipo, se for numa feira, né? Quando é foto de rua rápida, não dá para fazer isso. Mas eu fico prestando atenção nessa questão de não expor a pessoa o que ela não gostaria de ser exposta. E aí, uma vez eu fui fotografar e eu sempre perguntava, eu sempre dou uma desculpa, digo que eu estou aprendendo na escola, não sei. Aí depois a pessoa geralmente ri, gosta, mas teve uma vez que uma pessoa estava num enquadramento muito bom, mas ela, na hora que eu perguntei, ela disse, não, não quero. Aí eu simplesmente saí e não fotografei, né? Infelizmente acontece também. Uhum. Mas é interessante essa questão, assim, né? Porque
e aí a gente fala, bom, eu estou aprendendo e tal, mas aí a partir de até onde essa fotografia pode ir, né? Se a pessoa dá o consentimento, a fotografia pode ser colocada em qualquer lugar, ou um pouco vai depender também de qual é esse meio. E aí eu lembro de uma outra fotografia, um outro caso, que a Ana até conhece bem, que é o Menino Flávio, que foi uma reportagem feita, fotografada pelo Gordon Park, um fotógrafo dos Estados Unidos, e que ele vem justamente retratar a miséria, do Brasil, de uma favela do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E a gente poderia pensar que, num primeiro momento, ela é uma violência, né? Um pouco reforçando um pouco essa mesma questão da pobreza, uma certa estetização da pobreza, né? E o menino tinha uma doença, então a gente vê um corpo super magro, assim. Mas no fundo ele conseguiu uma série de doações vinda desde os Estados Unidos, o menino conseguiu fazer um monte de tratamentos médicos, assim, graças a essa reportagem que tem esse lugar um pouco de reforçar esse estereótipo do Brasil, não é à toa que vem para uma favela do Rio de Janeiro um fotógrafo dos Estados Unidos, é, mas ao mesmo tempo consegue resultados muito efetivos, assim, né? Então, enfim, eu acho que fica também como um contraponto da importância desse tipo de imagem, né? Um pouco o que o Fed falou de a gente, sem imagens não tem indignação. A Ju comentou, acho que depende sim de como coloca e usa a fotografia, depois. Sim, depende, mas ao mesmo tempo, por exemplo, qual é o. Acho que voltando um pouco na foto do Steve McCurry, né? Existe um confronto ético aqui, um pouco, entre o Steve McCurry ter enriquecido e a menina retratada ter permanecido nessa situação tão violenta? Ou não é responsabilidade do fotógrafo que acontece com os fotografados? Alexis. Eu acho que não, Alexandre. E acho que não porque temos que ver o data, quando foi feita, quando foi tomada esta fotografia. Foi uma época que ainda a fotografia não era muito divulgada digitalmente como hoje em múltiplas plataformas. Então, a fotografia forma parte de uma reportagem sobre a vida cotidiana do Afeganistão. Eu tenho essa revista, eu leí a reportagem e verdadeiramente não tem um sentido amarillista, um sentido propagandístico muito marcado. Mas eu queria dizer, neste mesmo ponto, que uma coisa é fotógrafo independente que vai buscar uma história, que está na rua, que entra a uma favela, a um bairro, como decimos cá, e fala com as pessoas, se integra e faz um trabalho ético, não tem problema. E outra coisa é o fotógrafo que depende de uma linha editorial de uma agência. No caso venezuelano, nos anos críticos da polarização política, 2002 a 2017, todos os fotógrafos das agências acreditadas cá na Venezuela iam a favelas a buscar pobreza, a buscar pessoas pesquisando na basura, a pessoas carregando água para a sua casa, etc. Todo depende da intencionalidade que você procura. Não sei, eu vou discordar um pouco, assim, dos dois pontos. O primeiro, sobre a foto do Steve McCurry, eu acho que a questão não é a reportagem ser propagandística. Eu acho que é, um pouco no fundo, ele está usando da imagem de alguém para crescer e para ganhar muito dinheiro e, de uma certa maneira, está usando da pobreza de alguém. E aí a minha pergunta é se não existe um confronto aí, se a gente, enfim, como a gente lida com isso.
E aí a segunda questão, eu tenho dúvidas se faz tanta diferença ser um fotógrafo profissional ou independente. E no fundo é muito difícil a gente ficar falando, bom, depende da intenção. Mas eu não acho que todo mundo vai falar que, bom, a minha intenção é sempre boa, quem vai falar minha intenção é ruim? E aí, e eu acho que no fundo um pouco tanto faz, se é uma editorial que fala para ir buscar a pobreza, ou é o fotógrafo independente que busca naquela pobreza uma beleza, uma estética, né? Porque no fundo a gente fotografa aquilo que a gente se alimenta, né? Que a gente vê, que a gente se alimenta visualmente. Então não sei se faz tanta diferença. Ju, quer falar? Era para comentar sobre esse primeiro ponto que você falou. Eu acho que como atualmente foi, já está sendo muito discutido isso, né? Diferente do passado. Alguns profissionais hoje, eles já fazem isso. Quando eles estão usando a fotografia para ganhar dinheiro, ou quando não estão, mas acontece depois de chegar nesse ponto, alguns deles já dividem com o fotografado. E aí eu acho que esse é um retorno que vale a pena e é o que dá dignidade para a pessoa que foi fotografada, né? Ele não pensa só nele, no dinheiro para ele, ganhando dinheiro com a imagem do outro. E aí eu acho que vale a pena dessa forma. Uhum. É, mas eu já passo a palavra para Luana. É, quer falar? Esqueci, pode falar, Luana. Desculpa, Alexandre, eu não Não, estou imagina. conseguindo a mãozinha amarela. Eu já procurei em tudo aqui, não estou Ah, achando. fica, No... fica em reações embaixo, react. Tá bom, Mas beleza. não tem problema. Bom, eu vou trazer uma coisa um pouco diferente aqui. Na verdade, eu vou trazer uma dúvida que eu tenho até hoje, porque é bem polêmico isso. Aqui no Carnaval, né, de Pernambuco, é muito comum essa coisa dos fotógrafos ter essa liberdade de sair fotografando tudo, né? Uhum, Então, como eu faço parte também de grupos de maracatu aqui, eu também, às vezes, ouço também o outro lado, né? Das pessoas que estão aqui. Por exemplo, existem maracatus e maracatus aqui, né? Então, existem os grupos percussivos, que são pessoas de um certo, como é que eu posso dizer, assim, nível social, econômico. Existem os maracatus de nação, que são mais os que estão mais ligados ao candomblé, né? E aí, uma vez eu fui visitar um aqui perto de casa, conversar com o pessoal, não só para fotografar, mas para conhecer mesmo a nação e tudo. E falei que podia ajudar dessa forma, colaborar, né, fazendo algumas fotos e tudo, o Nação Cambim da Estrela aqui perto. E aí, primeiro que eles recebem a gente para saber qual é a intenção e tudo. E ela comentou comigo, assim, a pessoa que administra lá, ela disse, olha, isso é muito. Também a gente fica meio assim, você está vindo para fotografar um dos nossos ensaios. Mas é bom assim falar com a gente sobre por que que você vai para o que é que você vai fazer com essas fotos, porque já chegou fotógrafo aqui, né, muito na liberdade de fotografar a gente na rua, e aí fotografa, não sabe o que está fotografando, que aí eu já trago a fala de uma da colega nossa aqui, Indara, porque não entende bem o que é o quê, quem é dama de passo, quem são aquelas figuras ali do maracatu, e aí quando vai postar, para onde essas fotos vão, né, e como vão, o que são ditas sobre essas fotos. Quando vai postar, não pesquisa bem, aí bota uma coisa que aquela figura não representa aquilo, entende? E aí eu me pergunto, essa liberdade que a gente tem nesses lugares de grandes festas, assim também como o Carnaval no Rio de Janeiro, enfim, será que se a gente coloca uma foto dessa, a gente como fotógrafo independente, vamos lá, a gente coloca uma foto dessa, né, na nossa página, no nosso Instagram e tudo, sem essa autorização, aí depois essa pessoa fica sabendo, de repente essa pessoa procura a gente, acha, né, vai conversar e falar sobre direito de imagem, alguma coisa assim. Eu tenho essa dúvida com a questão do direito de imagem nesse sentido, porque eu trabalhei muito em set, gravação é outra coisa, né? Publicidade, a gente está lá, né, com a nossa pranchetinha e tudo, então
Às vezes eu tenho, quando eu estou fotografando, fazendo algumas coisas, eu tenho alguns resquícios, assim, alguns receios, desculpa, alguns receios, assim, de chegar em algumas pessoas e eu tenho alguns comportamentos que já foram falados aqui também, para eu não me repetir. É isso. Boa. É isso. Eu não sei muito bem, eu não sei nada sobre direito de imagem, mas o que eu quero falar é que eu acho muito interessante como os exemplos que surgem aqui são exemplos que usualmente eles estão no campo, às vezes, do exótico, então tá esse lugar, né, ou das festas populares, do maracatu, ou tá no lugar da pobreza, assim. E eu acho que tem uma construção estética do nosso olhar que nos atrai um pouco para isso e que leva os fotógrafos e fotógrafas a agirem com esses grupos e não com outros grupos, né? Ana, quer falar? Sim, nessa veia dessa discussão de responsabilidade ética, esse caso do Steve McCurry que você comentou, ele é muito pontual, né? E assim, no meu ponto de vista, ele teria sim uma responsabilidade muito grande com ela, porque ele ficou muito famoso, né? Muito rico, então, não sei, enfim. Mas o que eu queria compartilhar também, não sei se vocês conhecem, tem um documentário muito interessante que se chama Nascido nos Bordéis. Ele é de 2004 e é de uma fotógrafa inglesa, ela chama Zana Brisky. Ela vai para. Depois eu posso colocar lá no chat. Ela vai para Calcutá para fazer um trabalho de fotografia com as prostitutas dos bordéis. E aí, quando ela chega nos bordéis, ela encontra os filhos dessas prostitutas que vivem nos próprios bordéis. E aí ela muda o foco do trabalho dela. E o documentário é interessante porque mostra justamente o sentimento que ela tem dessa responsabilidade ética. E aí é interessante ver, não vou dar um spoiler, o que ela faz com toda essa experiência dela. O documentário é incrível, eu sugiro, fica a minha recomendação aí. Eu vou colocar aqui o nome dele, se vocês depois procurarem. Ele deve estar já no YouTube, que ele é de 2004, ele já é mais antigo, tá bom? É só isso. Maravilha. Obrigado, Ana. Boa contribuição. Pablo, quer falar? Você está mutado. Tinha esquecido, É. desculpa. Sobre o que a Luana comentou, eu acho que o grande segredo quando a gente vai fotografar esses movimentos culturais, religiosos, principalmente quando a gente não faz parte deles, eu acho que o grande segredo é o diálogo. Eu tive algumas experiências de fotografar o candomblé, até dividi lá na aula, né, um pouco disso com vocês, e eu fiquei absolutamente encantado com tudo aquilo que eu estava vendo, a possibilidade da fotografia. Então, a minha vontade era publicar tudo aquilo que eu fotografei. Só que eu não podia, porque algumas coisas eram rituais mais secretos, mais íntimos. Então, todas as vezes que eu vou publicar qualquer coisa, eu pergunto aos babalorixás responsáveis pelas casas se eu posso publicar aquela foto. Eles dizendo que sim, eu procuro o filho de santo que faz parte daquela casa na rede social, que a gente acaba fazendo contato com todo mundo, e pergunto também se ele me autoriza a publicar aquela foto, digo o que eu vou escrever, o que eu vou usar. Então, isso tem dado muito certo. Boa. Essa acho que é uma coisa interessante quando você tem esse contato. Assim, quando você está no meio, né? Acho que talvez por isso que seja tão importante também construir uma conexão com aquelas pessoas que você está fotografando, ter contato, enfim. Acho que são questões muito interessantes, assim, e no fundo muito difíceis da gente chegar a algum lugar de conclusão, assim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém que não falou? Ana? Não, eu só queria completar que essa questão do contato, ela não só te propicia, você não ter esse problema de responsabilidade, de usar a imagem, como ela também enriquece a sua foto, porque aí você Uhum. conhece mais do objeto que você está fotografando, né? Aquilo pode te ajudar a contextualizar melhor a sua imagem e melhora o seu trabalho, né? É Uhum. claro que nem sempre é fácil fazer contato, eu sou tímida também, às vezes você fica naquela assim, ai meu Deus, vou falar com a pessoa, não falar com a pessoa, mas quando a gente vence essa barreira, a gente ganha muito.
a gente ganha Uhum. muito com isso, né? É, total, total. É, e acho que ganha um sentido também, né? Aí você pensa para onde vai a foto, não a partir simplesmente da sua produção, de quantos likes você vai ganhar, da sua visibilidade, mas também o que aquilo significa para o outro, né? E aí quando a Ju quando a Ju falou essa coisa de que alguns fotógrafos dividem os ganhos financeiros quando uma foto faz muito sucesso com um retratado. É interessante porque ele põe em xeque, talvez, um certo lugar, o próprio sentido de autoria, né, da fotografia. Quem faz uma fotografia é simplesmente quem clica ou é também quem está diante da câmera, né? E eu acho isso muito interessante porque a gente não questiona isso, né? Eu acho que e para gente que é fotógrafo, às vezes é difícil colocar nesse lugar. A gente não quer dividir a autoria, a gente quer falar que é uma construção nossa e tudo mais. Mas talvez a fotografia tenha essa particularidade mais do que qualquer outra arte. Assim, o Fed comentou aqui, se pode ser fotografia com ética? Sim. De que depende? De nossa educação, de nossa visão da vida, como quer que eu veja a vida, como eu valorizo e respeito. É, eu acho que é isso, entre muitas nuances que existem, nessa relação de ser fotógrafo, né? A gente passou um pouquinho do tempo, são, enfim, 9h15 quase para quem está no Brasil. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, quer colocar uma opinião. Enfim, foi uma conversa rápida, mas eu acho que é um assunto inesgotável, assim. Eu gostei muito, espero que vocês tenham aproveitado também. A Ju comentou, já aconteceu comigo de registrar um evento em uma casa que ajuda pessoas LGBTs. Era um casal que estava lá, postei junto com várias outras fotos. Até que um dia o casal terminou o relacionamento e um deles veio pedir para que eu tirasse. E eu simplesmente tirei a foto. Mas foi tranquilo, de todo esse tempo, só essa vez que aconteceu. Isso me lembrou uma história muito boa das manifestações de junho de 2013, que estava tudo pegando fogo. E o Media Ninja publicou uma foto que era um casal se beijando no meio da manifestação. E não sei se o menino ou a menina tinha um namorado, uma namorada, aquilo não era um casal. E aí, enfim, lembrou essa coisa do relacionamento, assim. Mas é isso, obviamente que uma foto do Media Ninja já tinha circulado, era uma foto super boa, já tinha circulado várias páginas, assim. É, mas é isso. Eu acho que tem muita coisa para pensar. O Federico comentou, temos que ter outro encontro para falar mais desse tema. Eu animo, eu acho que sim, acho que tem muita coisa para pensar. Acho que a gente poderia pensar algumas questões mais concretas até para discutir, assim, como esse caso da foto do Steve McCurry, pensar a questão da fotografia talvez de guerra, ou fotojornalismo. Eu animo, se vocês animarem, a gente programa já para maio e junho fazer mais. Bom, acho que encerramos por aqui esse primeiro encontro, né? É, manda o chat, sim. Pode deixar, Ju. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenha aqui aberto muitas perguntas e sejam sempre bem-vindos ao Contraluz. A gente tá aberto a pensar junto, a colaborar, a criar esse tipo de evento, que eu acho que ele é muito rico, assim. Então, uma boa noite para vocês, gente. Muito Obrigada a Boa obrigado. você, noite. Alexandre. Mais uma Obrigado, boa vez. noite. Boa Obrigada, noite Boa a noite, todos. pessoal. Valeu, Boa noite gente. a Obrigada, todos. gente. Boa noite. Muito Obrigada Boa pela obrigado. noite, resposta. Aí, gente. Leandro me respondeu